Pessoas normais sob o domínio patocrático. Pessoas normais sob o domínio patocrático. Como exemplificado acima, a anomalia distinguida como psicopatia essencial inspira o fenômeno todo em uma patocracia bem desenvolvida e traz analogias biológicas com o fenômeno conhecido como daltonismo, ou incapacidade de ver cores em relação ao verde e ao vermelho. Com o objetivo de um exercício intelectual, vamos imaginar que os daltônicos tivessem conseguido tomar o poder em algum país e tivessem proibido os cidadãos de distinguirem essas cores, eliminando a distinção entre os tomates verdes e os tomates maduros. Inspetores especiais de vegetais, armados com pistolas e piquetes, iriam patrulhar as áreas para ter certeza que os cidadãos não estão selecionando somente tomates maduros para pegar, o que indicaria que eles estariam distinguindo entre o verde e o vermelho. Tais inspetores não poderiam, é claro, ser eles mesmos totalmente daltônicos, caso contrário eles não poderiam exercer esta função extremamente importante. Eles não poderiam sofrer mais do que uma miopia em relação a essas cores. Contudo, eles teriam que pertencer ao grupo de pessoas que ficam nervosas em qualquer discussão sobre cores. Com tais autoridades próximas, os cidadãos podem até mesmo concordar em comer um tomate verde e afirmar de maneira totalmente convincente que está maduro. Mas uma vez que os rígidos inspetores partam para algum outro jardim distante, existirá uma chuva de comentários que não convém a mim reproduzir em um trabalho científico. Os cidadãos pegariam os tomates vermelhinhos, fariam uma salada com molho e adicionariam algumas gotas de rum para dar sabor. Eu posso prenunciar que todas as pessoas normais, cujo destino as obrigou a viver sob um governo patocrático, serviriam uma salada de acordo com a receita acima como um costume simbólico. Qualquer convidado que reconhecesse o símbolo por sua cor e aroma se absteria de fazer quaisquer comentários. Tal costume poderia apressar a reinstalação de um sistema do homem normal. As autoridades patológicas estão convencidas de que os meios pedagógicos apropriados, as doutrinações, a propaganda e o terrorismo podem ensinar uma pessoa que possui um substrato instintivo normal, uma cadeia de sentimentos e uma inteligência básica, a pensar e sentir de acordo com o seu próprio costume diferente. Esta convicção é somente um pouco menos irreal, psicologicamente falando, do que a crença de que as pessoas capazes de ver as cores podem normalmente ter esse hábito quebrado. Na verdade, as pessoas normais não podem se desfazer das características com as quais a espécie Homo sapiens foi provida pelo seu passado filogenético. Tais pessoas nunca irão parar de sentir e de perceber os fenômenos psicológicos e socio-morais do mesmo modo que seus ancestrais têm feito por centenas de gerações. Qualquer tentativa de fazer com que a sociedade subjugada pelo fenômeno acima aprenda esse modo diferente experimental imposto pelo egotismo patológico está, em princípio, fadada ao fracasso, independentemente de quantas gerações isso dure. Ela traz, no entanto, uma série de resultados psicológicos inapropriados, que podem dar aos patocratas aparência de sucesso. Contudo, também provoca a elaboração de medidas de autodefesa detalhadas e bem pensadas pela sociedade, baseadas nos seus esforços cognitivos e criativos. A liderança patocrática acredita que pode atingir um estado onde as mentes daquelas outras pessoas se tornem independentes através dos efeitos da sua personalidade, dos meios pedagógicos pérfidos, dos meios de desinformação da massa e do terror psicológico. Tal destino tem um significado básico para eles. No seu mundo conceitual, os patocratas consideram praticamente auto-evidente que os outros devem aceitar seu modo óbvio, realista e simples de apreender a realidade. Por alguma razão misteriosa, no entanto, os outros se esquivam, caem fora e contam piadas entre si sobre os patocratas. Alguém deve ser responsabilizado por isso, os velhos pré-revolucionários ou alguma estação de rádio no exterior. Torna-se assim necessário melhorar a metodologia de ação, encontrando engenheiros de almas melhores, com um certo talento literário, e isolando a sociedade da literatura imprópria e de qualquer influência estrangeira. Essas experiências e intuições sussurrando que isso é um trabalho de Sísifo devem ser reprimidas do campo de consciência do patocrata. Referência 74, um trabalho esgotante e inútil. Baseia-se no mito grego de Sísifo, filho do rei Éolo,
que foi condenado ao Hades pelos erros que cometeu em vida. Sua eterna punição era rolar uma enorme pedra para o topo de uma colina, mas sempre que estava prestes a alcançá-lo, uma força invencível fazia a pedra rolar montanha abaixo, sendo preciso reiniciar o infrutífero trabalho. Nota do tradutor. O conflito é dramático para ambos os lados. O primeiro sente-se insultado na sua humanidade, tornado obtuso e forçado a pensar de forma contrária ao senso comum saudável. O outro reprime a premonição de que sua meta não pode ser atingida e que, cedo ou tarde, as coisas se reverterão para o governo do homem normal, incluindo sua falta de compreensão vingativa das personalidades patocráticas. Assim, se isso não funciona, é melhor não pensar sobre o futuro e somente prolongar o status quo por meio dos esforços mencionados. Ao final desse livro será conveniente para nós considerar as possibilidades para desatar esse nó ódio. Contudo, tal sistema pedagógico, repleto de limitações e egotizações patológicas, produz resultados seriamente negativos, especialmente para aquelas gerações que desconhecem outra condição de vida. O desenvolvimento da personalidade é empobrecido, particularmente em relação aos valores mais sutis, amplamente aceitos nas sociedades. Nós observamos a falta de respeito característica para com o próprio organismo e a voz instintiva e natural, acompanhada pela brutalização de sentimentos e hábitos, que é explicada pela desculpa da injustiça. A tendência de ser moralmente julgador na interpretação do comportamento daqueles que causam o sofrimento de alguém algumas vezes leva a uma visão de mundo demonológica. Ao mesmo tempo, a adaptação e a desenvoltura dentro dessas condições diferentes se tornam um objeto de cognição. Uma pessoa, que tenha sido objeto do comportamento egotista de indivíduos patológicos por um longo período, fica saturada com seu material psicológico característico em tal extensão que podemos frequentemente discernir os tipos de anomalias que a afetaram. As personalidades de ex-internos de campos de concentração são saturadas geralmente com o material psicológico ingerido dos comandantes do campo e dos torturadores, criando um fenômeno tão comum que, posteriormente, torna-se o motivo principal da busca por psicoterapia. O fato de estarem cientes disso faz com que seja mais fácil para eles livrar-se desse fardo e restabelecer o contato com o mundo humano normal. Em particular, ter à disposição dados estatísticos apropriados relacionados ao aparecimento da psicopatia em uma dada população facilita a busca destas pessoas pelo entendimento de seus anos de pesadelo e a reconstrução da confiança em seus semelhantes. Esse tipo de psicoterapia poderia ser extremamente útil para aquelas pessoas que mais necessitam, mas infelizmente ele se mostrou muito arriscado para o psicoterapeuta. Os pacientes facilmente fazem transferências conectivas, lamentavelmente corretas na maioria das vezes, entre a informação aprendida durante tal terapia, particularmente na área da psicopatia, e a realidade que os cerca sob um governo então chamado de democracia popular. Os ex-internos dos campos são infelizmente incapazes de manter o segredo, o que causa a intervenção por parte das autoridades políticas. Quando os soldados americanos retornaram dos campos de prisioneiros norte-vietnamitas, muitos deles mostraram ter sido sujeitos à doutrinação e a outros métodos de influência por material patológico. Um certo grau de transpersonificação apareceu em muitos deles. Nos Estados Unidos isso foi chamado de programação. E psicoterapeutas excelentes passaram a fazer terapia com o objetivo de desprogramá-los. O que aconteceu foi que eles se depararam com oposição e com comentários críticos em relação às suas habilidades, dentre outras coisas. Quando eu ouvi sobre isso, respirei fundo e pensei, meu Deus, que interessante seria esse trabalho para um psicoterapeuta que entende bem de tais assuntos. O mundo patocrático, o mundo do egotismo e do terror patológicos, é tão difícil de ser entendido pelas pessoas educadas longe da abrangência desse fenômeno que elas frequentemente se manifestam como crianças ingênuas, mesmo que tenham estudado psicopatologia e que sejam psicólogos por profissão. Não há nenhum dado real em seu comportamento, conselho, repreensão e psicoterapia. Isso explica por que os seus esforços são entediantes e dolorosos e, com frequência, não dão em nada. Seu egotismo transforma a sua boa vontade em resultados ruins. Se alguém tiver experimentado pessoalmente tal realidade atemorizante, considerará as pessoas que não progrediram no entendimento desta, dentro do mesmo período de tempo, como simplesmente presunçosos e algumas vezes até maliciosos. No curso de sua experiência e contato com esse fenômeno macrosocial, ele coletou uma certa quantidade de conhecimento prático sobre o fenômeno e sua psicologia.
e aprendeu a proteger sua própria personalidade. Essa experiência, rejeitada sem a menor cerimônia pelas pessoas que não entendem nada, torna-se um fardo psicológico para ele, forçando-o a viver dentro de um círculo estreito de pessoas cujas experiências foram similares. Tal pessoa deveria, ao contrário, ser tratada como portadora de um dado científico valioso. Entender constituiria ao menos uma psicoterapia parcial para ele, e simultaneamente abriria a porta para a compreensão da realidade. Eu gostaria aqui de lembrar aos psicólogos que esses tipos de experiência e seus efeitos destruidores sobre a personalidade humana não são desconhecidos da prática e experiência científica. Nos encontramos frequentemente com pacientes que necessitam da assistência adequada, indivíduos que cresceram sob a influência de personalidades patológicas, especialmente psicopatas, que foram forçados pelo egotismo patológico a aceitar um modo de pensamento anormal. Mesmo uma determinação aproximada do tipo de fatores patológicos que operaram nestas pessoas nos permite apontar medidas psicoterapêuticas. Na prática, nós encontramos frequentemente mais casos onde tal situação patológica operou na personalidade do paciente durante a primeira infância, e por causa disso devemos utilizar medidas de longo prazo e trabalhar muito cuidadosamente, utilizando várias técnicas, de forma a ajudá-lo a desenvolver sua verdadeira personalidade. As crianças que vivem sob o domínio patocrático dos pais são protegidas até a idade escolar. Então elas se encontram com pessoas normais, decentes, que tentam limitar a influência destrutiva tanto quanto possível. Os efeitos mais intensos ocorrem durante a adolescência e no período de tempo posterior, de maturação intelectual, a qual pode ocorrer com informações fornecidas por pessoas decentes. Isso resgata a sociedade das pessoas normais de deformações mais profundas no desenvolvimento da personalidade de uma neurose generalizada. Esse período permanece dentro da memória persistente e, portanto, passível de introspecção, reflexão e desilusão. A psicoterapia para essas pessoas consistiria quase exclusivamente da utilização do conhecimento correto da essência do fenômeno. Independentemente da escala social dentro da qual os indivíduos humanos foram educados forçosamente por pessoas patológicas, seja ela individual, grupal, social ou macrosocial, os princípios da ação psicoterapêutica serão similares e devem se basear em dados conhecidos por nós e no entendimento da situação psicológica. Fazer com que o paciente fique ciente dos tipos de fatores patológicos que o afetaram e compreender juntamente os resultados de tais efeitos é básico para tal terapia. Nós não utilizamos esse método se, em um caso individual, tivermos indicações de que o paciente herdou esse fator. Contudo, tais limitações não deveriam ser consistentes em relação a fenômenos macrosociais que afetaram o bem-estar de nações inteiras. A partir da perspectiva do tempo. Se uma pessoa com um substrato instintivo normal e uma inteligência básica já ouviu ou leu sobre tais sistemas cruéis de governo autocrático baseados em uma ideologia fanática, ela sente que já tem uma opinião formada sobre o assunto. Contudo, a confrontação direta com o fenômeno, inevitavelmente, produziria nela um sentimento de impotência intelectual. Todas as suas imaginações anteriores se mostrariam praticamente inúteis, elas explicam quase nada. Isso provoca uma sensação persistente de que ela e a sociedade em que foi educada são bastante ingênuas. Qualquer pessoa capaz de aceitar esse amargo vazio com a consciência de sua própria ignorância, o que faria com que um filósofo ficasse orgulhoso, pode também encontrar um caminho de orientação dentro desse mundo anômalo. Contudo, proteger egotisticamente a sua visão de mundo da desilusão desintegrativa e tentar combinar isso com observações dessa nova realidade divergente, somente leva ao caos mental. Isso tem produzido conflitos desnecessários e desilusão com o novo governo em algumas pessoas. Outros têm se subordinado à realidade patológica. Uma das diferenças observadas entre uma pessoa normalmente resistente e alguém que se submeteu à transpersonificação é que aquela está mais capacitada para sobreviver ao vácuo cognitivo desintegrativo, enquanto esta preenche o vazio com material de propaganda patológica sem controles suficientes. Quando a mente humana entra em contato com essa nova realidade, tão diferente de quaisquer experiências encontradas por uma pessoa que cresceu em uma sociedade dominada por pessoas normais,
Ela libera sintomas de choque psicofisiológico no cérebro humano com um tônus mais elevado de inibição do córtex e uma repressão de sentimentos, que algumas vezes jorram incontrolavelmente. A mente, então, trabalha mais lentamente e com menor intensidade porque os mecanismos associativos se tornaram ineficientes. Principalmente, quando uma pessoa tem contato direto com os representantes psicopatas do novo regime, que utilizam sua experiência específica para traumatizar as mentes dos outros com suas próprias personalidades. A mente de tal pessoa sucumbe para um estado catatônico de curto prazo. Suas técnicas arrogantes e humilhantes, para moralizações brutais e assim por diante, anestesiam os processos de pensamento e as capacidades de autodefesa da pessoa, e seu método de experiência divergente se ancora na mente da pessoa. Na presença desse tipo de fenômeno, qualquer avaliação moralizante do comportamento de uma pessoa em tal situação torna-se assim imprecisa, na melhor das hipóteses. Somente quando esses estados psicológicos desagradáveis e inacreditáveis passaram, graças ao descanso na companhia de pessoas benevolentes, é possível refletir, o que é sempre um processo doloroso e difícil, ou ficar ciente de que a mente e o senso comum foram enganados por alguma coisa que não se encaixa na imaginação humana normal. O homem e a sociedade se sustentam por um longo caminho de experiências desconhecidas que, depois de muito experimento e terror, finalmente levam a um certo conhecimento hermético de quais são as características do fenômeno e de qual é a melhor forma de estabelecer uma resistência psicológica a ele. Especialmente durante a fase dissimulativa, que torna possível a adaptação à vida nesse mundo diferente e assim providencia condições de vida mais toleráveis. Nós estaremos, então, capacitados a notar os fenômenos psicológicos, o conhecimento, a imunização e a adaptação, como não poderia ter sido feito antes, e de um modo que não pode ser entendido no mundo que permanece sob o governo dos sistemas do homem normal. Uma pessoa normal, no entanto, nunca será capaz de se adaptar completamente ao sistema patológico. É fácil ser pessimista sobre o resultado final a que isso leva. Tais experiências são trocadas durante discussões noturnas em um círculo de amigos, criando assim, dentro das mentes das pessoas, um tipo de conglomerado cognitivo que é inicialmente incoerente e que contém deficiências factuais. A participação de categorias morais na compreensão do fenômeno macrosocial e do modo pelo qual alguns indivíduos se comportam é proporcionalmente muito maior dentro dessa nova visão de mundo do que a participação do conhecimento científico exemplificado. A ideologia pregada oficialmente pela patocracia continua a manter seus poderes sugestivos, cada vez menores, até o momento em que a razão humana consegue controlá-los como algo subordinado, que não é descritivo da essência do fenômeno. Os valores morais e religiosos, assim como a herança cultural de séculos das nações, fornece à maioria das sociedades o suporte para o longo caminho, tanto individual como coletivo, de busca através da floresta de fenômenos estranhos. Essa capacidade perceptiva que as pessoas possuem, dentro da estrutura de visão do mundo natural, contém uma deficiência que esconde o núcleo do fenômeno por muitos anos. Sob tais condições, tanto o instinto quanto os sentimentos, e a inteligência básica resultante, possuem papéis instrumentais, estimulando o homem a fazer escolhas que são em grande extensão subconscientes. Sob as condições criadas pelos governos patocráticos impostos em particular, onde as deficiências psicológicas descritas são decisivas na união às atividades de tal sistema, nosso substrato instintivo humano natural é um fator instrumental para se juntar à oposição. Da mesma forma, as motivações econômicas, ambientais e ideológicas que influenciam a formação de uma personalidade individual, incluindo aquelas atitudes políticas assumidas anteriormente, representam um papel de fator de mudança, embora elas não sejam tão duradouras no tempo. A atividade desses últimos fatores, embora seja relativamente clara em relação aos indivíduos, desaparece dentro da abordagem estatística e diminui através dos anos de governo patocrático. As decisões e as escolhas feitas pelo lado da sociedade composto de pessoas normais são, mais uma vez, finalmente decididas por fatores usualmente herdados por meios biológicos, em vez de serem produtos de opção pessoal, e predominantemente em processos subconscientes. A inteligência geral do homem, especialmente no nível intelectual, tem um papel relativamente limitado nesse processo de seleção do caminho de ação, expresso como sendo estatisticamente significativo, mas de baixa correlação menos 0,16. Quanto maior o nível geral de talento de uma pessoa, em geral,
mais difícil é para ela se reconciliar com essa realidade diferente e encontrar um modus vivendi dentro de si. Ao mesmo tempo, existem pessoas talentosas e dotadas que se juntam à patocracia, e palavras duras de desprezo pelo sistema podem ser ouvidas da parte das pessoas mais simples e sem instrução. Somente essas pessoas com o mais alto grau de inteligência que, conforme mencionado, não se associam às psicopatias, são incapazes de encontrar sentido para a vida dentro de tal sistema. Algumas vezes, elas são capazes de tirar vantagem de sua mentalidade superior, de forma a encontrar meios excepcionais para serem úteis aos outros. O desperdício dos melhores talentos anuncia uma eventual catástrofe para qualquer sistema social. Uma vez que esses fatores sujeitos à lei genética demonstram-se decisivos, a sociedade se torna dividida, por meio de critérios não conhecidos anteriormente, em duas partes: os adeptos do novo governo, a nova classe média mencionada acima, e a maioria de oposição. Dado que as propriedades que causaram essa nova divisão aparecem mais ou menos na mesma proporção que em qualquer grupo ou nível social antigo, essa nova divisão faz um corte direto através das camadas tradicionais da sociedade. Se colocarmos a estratificação antiga, cuja formação foi decisivamente influenciada pelo fator de talento, na horizontal, a nova estratificação deveria ser representada como sendo vertical. O fator mais instrumental nessa última estratificação é uma boa inteligência básica que, conforme já sabemos, é amplamente distribuída através de todos os grupos sociais. Mesmo aquelas pessoas que foram objeto de injustiça social no antigo sistema e então se entregaram ao novo, que alegadamente os protegeria, começam lentamente a criticar esse último. Ainda que tenham sido obrigados a se associar ao partido patocrático, a maioria dos antigos comunistas do período pré-guerra, na pátria do autor, tornou-se gradualmente crítica, utilizando a linguagem mais enfática possível. Eles foram os primeiros a negar que o sistema governante fosse comunista em sua natureza, apontando persuasivamente as diferenças reais entre a ideologia e a realidade. Eles tentaram informar seus companheiros dos países ainda independentes, por meio de cartas. Preocupados com essa traição, esses companheiros entregaram tais cartas aos seus partidos locais naqueles outros países, de onde elas foram devolvidas à polícia secreta dos países de origem. Os autores das cartas pagaram com as suas vidas ou com anos de prisão. Ao final, nenhum outro grupo social esteve sujeito à vigilância policial tão rigorosa como eles. Independentemente de qual seja a nossa avaliação da ideologia ou dos partidos comunistas, estamos presumidamente justificados para acreditar que os velhos comunistas foram perfeitamente competentes para distinguir o que estava e o que não estava de acordo com a sua ideologia e suas crenças. Suas declarações altamente enfáticas sobre o assunto, inteiramente populares entre os círculos dos velhos comunistas da Polônia, são impressionantes e até mesmo persuasivas. Referência 75, uma horda de filhos da puta que subiram a manjedoura em cima das costas da classe trabalhadora. Por causa da linguagem utilizada aqui, contudo, nós devemos designá-las como interpretações excessivamente moralizadoras, que não se coadunam com o caráter desse trabalho. Ao mesmo tempo, devemos admitir que a maioria dos comunistas poloneses do período pré-guerra não eram psicopatas. Do ponto de vista da economia e da realidade, qualquer sistema onde a maior parte da propriedade e dos postos de trabalho pertence ao Estado, de jure et de facto, é capitalismo de Estado e não comunismo. Referência 76, de direito e de fato, ou seja, pela lei e na prática, nota do tradutor. Tal sistema exibe as características de um explorador capitalista primitivo do século XIX, que teve uma compreensão insuficiente de seu papel na sociedade e de como seus interesses estavam ligados ao bem-estar dos seus trabalhadores. Os trabalhadores são muito conscientes dessas características, principalmente quando reúnem uma certa quantidade de conhecimento em conexão com suas atividades políticas. Um socialista razoável buscando substituir o capitalismo por algum sistema em conformidade com suas ideias, que poderia ser baseado na participação dos trabalhadores na administração do local de trabalho e nos lucros, rejeitaria tal sistema como a pior variedade de capitalismo. Afinal de contas, concentrar o capital e o governo em um único lugar leva sempre à degeneração. O capital deve estar sujeito à autoridade da justiça. Eliminar tal forma degenerada de capitalismo deveria, então, ser uma tarefa prioritária para qualquer socialista. Apesar de tudo, tal raciocínio por meio das categorias sociais e econômicas obviamente perde o ponto central da questão.
A experiência histórica nos ensina que qualquer tentativa de realizar ideia comunista pelo caminho revolucionário, seja ele violento ou dissimulado, leva a uma distorção do processo na direção das formas anacrônicas e patológicas, cujas essências e conteúdos permanecem inacessíveis para as mentes que utilizam os conceitos da visão de mundo natural. A evolução constrói e transforma mais rápido do que a revolução, e sem complicações trágicas. Uma das primeiras descobertas feitas por uma sociedade de pessoas normais é que ela é superior aos novos governantes em inteligência e habilidades práticas, não importando quão geniais eles busquem mostrar que são. Os nós da razão embrutecida são gradualmente desfeitos e a fascinação com o conhecimento secreto e o plano de ação inexistentes dos novos governantes começa a diminuir, seguida pela familiarização com o conhecimento preciso sobre essa nova realidade depravada. O mundo das pessoas normais será sempre superior ao mundo das anomalias todas as vezes que uma atividade construtiva for necessária, seja ela a reconstrução de um país devastado, a área da tecnologia, a organização da vida econômica ou o trabalho médico e científico. Eles querem construir coisas, mas eles não conseguem fazer muito sem nós. Especialistas qualificados são frequentemente capazes de fazer certas exigências. Infelizmente, eles somente são considerados qualificados até que o trabalho seja feito e, nesse ponto, podem ser eliminados. Uma vez que a fábrica inicia suas atividades, os especialistas podem sair, o gerenciamento será assumido por outra pessoa, incapaz de avançar no progresso, e sob quem muito do esforço gasto será desperdiçado. Como nós já apontamos, toda anomalia psicológica é de fato um tipo de deficiência. Os psicopatas são baseados principalmente nas deficiências no substrato instintivo. Contudo, sua influência exercida sobre o desenvolvimento mental dos outros também leva a deficiências na inteligência geral, conforme já foi discutido. Essa deficiência de inteligência em uma pessoa normal, induzida pela psicopatia, não é compensada pelo conhecimento psicológico especial que observamos entre alguns psicopatas. Tal conhecimento perde seu poder hipnótico quando as pessoas normais também aprendem a entender esses fenômenos. O psicopatologista não ficou surpreso, então, pelo fato de que o mundo das pessoas normais é dominante em relação às habilidades e aos talentos. Para aquela sociedade, contudo, isso representou uma descoberta que gerou esperança e produziu um relaxamento psicológico. Já que nossa inteligência é superior à deles, nós podemos reconhecê-los e entender como eles pensam e agem. Isso é o que uma pessoa aprende em tal sistema, por sua própria iniciativa, pressionada pelas necessidades do cotidiano. Ela aprende enquanto trabalha em seu escritório, na escola ou na fábrica, quando necessita lidar com as autoridades e quando é presa, algo que somente algumas pessoas conseguem evitar. O autor e muitos outros aprenderam um bom tanto sobre a psicologia desse fenômeno macrosocial durante a doutrinação escolar compulsória. Os organizadores e os professores podem não ter tido a intenção de que esse resultado fosse obtido. O conhecimento prático dessa nova realidade cresce, portanto, e graças a isso a sociedade ganha uma desenvoltura de ação que a capacita a tirar cada vez mais vantagem dos pontos fracos do sistema governante. Isso permite a reorganização gradual das ligações sociais, que produzem frutos com o tempo. Essa nova ciência é incalculavelmente rica em detalhes de casuística. Eu não a classificaria, apesar disso, como excessivamente literária. Ela contém conhecimento e uma descrição do fenômeno nas categorias da visão de mundo natural, correspondentemente modificada de acordo com a necessidade de entender os assuntos que estão, de fato, fora da esfera de sua aplicabilidade. Isso também abre a porta para a criação de certas doutrinas que mereceriam um estudo separado porque contêm uma verdade parcial, tal como uma interpretação demonológica do fenômeno. Referência 77, conjunto de casos pregressos ou prevalentes para um local, região ou contexto maior, a partir dos quais são elaboradas analogias e comparações com novos casos e assuntos temáticos correlacionados, passíveis de investigação. Nota do tradutor. O desenvolvimento da familiaridade com o fenômeno é acompanhado pelo desenvolvimento da linguagem comunicativa, por meio da qual a sociedade pode ficar informada e lançar avisos de perigo. Uma terceira linguagem aparece então junto com a língua dupla ideológica descrita anteriormente. Em parte, ela toma emprestados os nomes utilizados pela ideologia oficial em seus significados transformados. Em parte, essa linguagem opera com palavras emprestadas das piadas que circulam com ainda mais vivacidade. Apesar de sua estranheza,
Essa linguagem pode ser traduzida e comunicada nas relações com os residentes de outros países com sistemas governamentais análogos, mesmo se a ideologia oficial do outro país for diferente. Todavia, apesar dos esforços da parte dos literatos e jornalistas, essa linguagem permanece comunicativa somente para dentro do fenômeno. Ela se torna hermética para fora da abrangência do fenômeno, incompreendida pelas pessoas para as quais falta a experiência pessoal apropriada. Vale a pena apontar o papel específico de certos indivíduos durante esses tempos. Eles participaram na descoberta da natureza dessa nova realidade e ajudaram os outros a encontrar o caminho correto. Eles possuem uma natureza normal, mas experimentaram uma infância desafortunada, sendo sujeitos desde muito cedo à dominação por indivíduos com vários desvios psicológicos, incluindo o egotismo patológico e os métodos de aterrorizar os outros. O novo sistema de governo atinge estas pessoas como uma multiplicação social em larga escala de algo que elas já conheciam em sua experiência pessoal. Desde o início, esses indivíduos viram esta realidade de forma muito mais prosaica, e de imediato trataram a ideologia de acordo com as histórias paralógicas, bem conhecidas por eles, cuja proposta era mascarar a realidade amarga de sua experiência de juventude. Eles logo alcançaram a verdade, uma vez que a gênese e a natureza do mal são análogas, sem levar em conta a escala social na qual aparecem. Tais pessoas são raramente entendidas nas sociedades felizes, mas elas foram valorosas naquela situação. Suas explicações e conselhos mostraram-se precisos e foram transmitidos para outros que aderiram à rede desse patrimônio perceptivo. Todavia, o próprio sofrimento foi duplicado, uma vez que isso foi muito mais do mesmo abuso para uma só vida a lidar. Consequentemente, eles alimentavam sonhos de fuga para uma liberdade ainda existente em um mundo externo. Finalmente, a sociedade enxerga o aparecimento de indivíduos que juntaram uma percepção intuitiva excepcional e o conhecimento prático na questão de como os patocratas pensam e de como tal sistema de governo opera. Alguns se tornam tão proficientes na linguagem deficiente deles e em sua idiomática, que são capazes de usá-la como se fosse um idioma estrangeiro que eles aprenderam muito bem. Uma vez que possuem a habilidade de decifrar as intenções dos governantes, tais pessoas aconselham aqueles que estão tendo dificuldades com as autoridades. Esses advogados da sociedade das pessoas normais possuem um papel insubstituível na vida da sociedade. Os patocratas, todavia, nunca conseguem aprender a pensar nas categorias humanas normais. Ao mesmo tempo, a incapacidade dessa autoridade de predizer a reação das pessoas normais a leva à conclusão de que o sistema é rigidamente determinante e de que não existe liberdade de escolha natural. Essa nova ciência, expressa em uma linguagem derivada a partir de uma realidade anômala, é algo estranho para as pessoas que desejam entender esse fenômeno macrosocial mas que pensam nas categorias dos países dos homens normais. As tentativas de entender essa linguagem produzem um certo sentimento de impotência, que dá origem à tendência de criação de uma doutrina própria, construída a partir dos conceitos que se tem do próprio mundo e de uma certa quantidade de material de propaganda patocrática apropriado para a cooptação. Tal doutrina seria, por exemplo, a propaganda anticomunista americana. Tais conceitos distorcidos e deformados tornam ainda mais difícil entender aquela outra realidade. Que descrição objetiva e exemplificada que possa capacitá-los a superar esse impasse assim produzido? Em países sujeitos ao governo patocrático, esse conhecimento e essa linguagem, especialmente a experiência humana, criam uma concatenação mediadora de tal forma que a maioria das pessoas podem assimilar essa descrição objetiva do fenômeno sem maiores dificuldades, com a ajuda da percepção ativa. As dificuldades são encontradas somente pelas gerações mais velhas e por uma certa proporção das pessoas jovens, crescidas no sistema desde a infância, o que é psicologicamente compreensível. Uma vez eu tratei uma paciente que havia sido uma interna de um campo de concentração nazista. Ela voltou daquele inferno em uma condição tão excepcionalmente boa, que esteve apta a se casar e gerar 3 filhos. Contudo, os métodos de criação de suas crianças eram extremamente rígidos, em virtude da reminiscência da vida no campo de concentração, tão teimosamente persistente em ex-prisioneiros. A reação de seus filhos era de protesto neurótico e de agressividade em relação às outras crianças. Durante a psicoterapia da mãe nós trouxemos de volta as imagens dos oficiais da SS, masculinos e femininos, à sua mente, apontando suas características psicopáticas. Tais pessoas eram principalmente recrutas. Para ajudá-la a eliminar o material patológico, proveniente oficiais,
de sua pessoa. Eu forneci a ela dados estatísticos aproximados em relação ao aparecimento de tais indivíduos dentro da população como um todo. Isso ajudou a alcançar uma visão mais objetiva daquela realidade e restabelecer a confiança na sociedade das pessoas normais. Durante a visita seguinte, a paciente me mostrou um pequeno cartão no qual ela tinha escrito os nomes dos patocratas locais notáveis e adicionado o seu próprio diagnóstico, que era correto, em grande medida. Então, eu fiz um sinal de silêncio com o meu dedo e adverti enfaticamente de que nós estávamos lidando somente com os problemas dela. A paciente entendeu e, eu tenho certeza, não deixou que suas reflexões sobre o assunto fossem conhecidas nos lugares errados. Paralelos ao desenvolvimento do conhecimento prático e da linguagem de comunicação interna, outros fenômenos psicológicos tomam forma. Eles são verdadeiramente significativos na transformação da vida social sob o governo patocrático, e discerni-los é essencial se alguém deseja entender os indivíduos e as nações fadadas a viver em tais condições e avaliar a situação na esfera política. Eles incluem a imunização psicológica das pessoas e sua adaptação à vida sob tais condições anômalas. Os métodos de terror psicológico, aquela arte patocrática específica, as técnicas de arrogância patológica e a invasão das almas das outras pessoas, inicialmente têm efeitos tão traumáticos que as pessoas são privadas da sua capacidade de reação objetiva. Eu já exemplifiquei os aspectos psicológicos desses estados. 10 ou 20 anos depois, um comportamento análogo já passa a ser reconhecido como uma palhaçada bem conhecida, e não priva a vítima da sua habilidade de pensar e reagir com propósito. Suas respostas são geralmente estratégias bem pensadas, lançadas da posição de superioridade de uma pessoa normal e sempre enfeitadas com o ridículo. Quando um homem consegue olhar diretamente para o sofrimento ou mesmo para a morte com a calma necessária, uma arma perigosa cai das mãos do governante. Nós temos que entender que esse processo de imunização não é meramente um resultado do aumento de conhecimento prático do fenômeno macrosocial descrito acima. Ele é o efeito de um processo gradual, multicamadas, de crescimento do conhecimento, familiarização com o fenômeno, criação de um hábito reativo apropriado, e autocontrole, com uma concepção abrangente e princípios morais sendo trabalhados no ínterim. Depois de vários anos, o mesmo estímulo que no passado causou impotência espiritual insensível ou paralisia mental, agora provoca o desejo de fazer gargarejo com algo forte, para se livrar dessa sujeira. Houve um tempo quando muitas pessoas sonhavam em encontrar alguma pílula que tornaria mais fácil suportar lidar com as autoridades ou frequentar as sessões de doutrinação forçada, geralmente presididas por um personagem psicopático. Alguns antidepressivos de fato provaram ter o efeito desejado. 20 anos depois, isso foi completamente esquecido. Naquele tempo, eu sabia não somente que 1/5 de todos os oficiais da polícia secreta terminavam em hospitais psiquiátricos, mas também que sua doença ocupacional é a demência congestiva, que no passado era encontrada somente em prostitutas velhas. O homem não pode violar impunemente os sentimentos humanos naturais que estão dentro de si, não importa em qual tipo de profissão ele atue. Daquele ponto de vista, o companheiro capitão estava parcialmente certo. Ao mesmo tempo, contudo, minhas reações tinham se tornado resistentes, muito diferente do que tinham sido 17 anos antes. Todas essas transformações do consciente e subconsciente humanos resultam em uma adaptação individual e coletiva para viver sob tal sistema. Sob condições alteradas, tanto de limitações materiais como morais, uma desenvoltura existencial emerge, preparada para superar muitas dificuldades. Uma nova rede da sociedade das pessoas normais é também criada, para assistência mútua e autoajuda. Essa sociedade age de acordo com o real estado das coisas, e está ciente dele. Ela começa a desenvolver caminhos para influenciar vários elementos da autoridade e alcançar objetivos que são socialmente úteis. Instruir e convencer pacientemente os representantes medíocres do governo leva um tempo considerável e requer habilidades pedagógicas. Contudo, as pessoas mais bem-humoradas são selecionadas para esse trabalho, pessoas com um talento específico para influenciar os patocratas e com familiaridade suficiente com sua psicologia. A opinião de que a sociedade é totalmente privada de qualquer influência sobre o governo em um país dessa forma, imprecisa. Na realidade, a sociedade realmente que o governa em uma certa extensão, algumas vezes tendo sucesso e outras vezes falhando na sua tentativa de criar condições de vida mais toleráveis. Isso, contudo,
ocorre de um modo totalmente diferente do que acontece nos países democráticos. Esses processos cognitivos, imunização psicológica e adaptação, permitem a criação de novas ligações sociais e interpessoais, que operam dentro da esfera da grande maioria que nós estamos chamando de sociedade das pessoas normais. Essas ligações se estendem discretamente para dentro do mundo da classe média do regime, entre as pessoas que são confiáveis até uma certa extensão. Em tempo, as ligações sociais criadas são significantemente mais efetivas do que aquelas ativas nas sociedades governadas por sistemas humanos normais. A troca de informações, avisos e assistências abrangem a sociedade inteira. Qualquer um que seja capaz de fazê-lo oferta ajuda para outro que se encontre em dificuldade, sempre de uma forma que a pessoa ajudada nem sequer sabe quem foi que lhe prestou assistência. Contudo, se ela causou sua desgraça, pela sua própria falta de prudência em relação às autoridades, ela encontra a reprovação, mas nunca a omissão de assistência. É possível criar tais ligações porque essa nova divisão da sociedade dá uma atenção limitada a fatores como nível de talento, educação ou tradições ligadas às antigas camadas sociais. Nem as diferenças reduzidas de prosperidade desmancham essas ligações. Um lado dessa divisão contém aqueles da mais elevada cultura mental, pessoas comuns simples, intelectuais, especialistas para trabalhos mentais, trabalhadores de fábrica e camponeses, todos unidos pelo protesto em comum de sua natureza humana contra a dominação dos métodos experimentais para humanos do governo. Essas ligações produzem entendimento interpessoal e sentimento de companheirismo entre as pessoas e os grupos anteriormente divididos por diferenças econômicas e tradições sociais. Os processos de pensamento que alimentam essas ligações são de caráter mais psicológico, capazes de compreender as motivações da outra pessoa. Ao mesmo tempo, as pessoas comuns mantêm respeito pelas outras formalmente educadas e que representam valores intelectuais. Certos valores sociais e morais também aparecem e podem se tornar permanentes. A gênese, contudo, dessa grande solidariedade interpessoal, somente se torna compreensível quando conhecemos a natureza do fenômeno macrosocial patológico que ocasionou a liberação de tais atitudes, em conjunto com o reconhecimento da própria humanidade e da humanidade dos outros. Outra reflexão também aparece, a saber, quão diferentes essas ligações são em relação à sociedade competitiva americana, para quem a anterior, diferenças econômicas e sociais, representam algo que é operacional, mesmo que cruze os limites da imaginação. Alguém poderia pensar que a vida cultura e intelectual de uma nação degeneraria rapidamente quando sujeita ao isolamento do país das ligações culturais e científicas com outras nações, às limitações patocráticas sobre o desenvolvimento do pensamento individual, ao sistema de censura, ao nível mental dos executivos e a todos os demais atributos de tal governo. A realidade, no entanto, não valida tais predições pessimistas. A necessidade de um esforço mental constante é tão crucial para encontrar algum meio de vida tolerável, não totalmente despojado do senso moral e dentro dessa realidade anômala, causa o desenvolvimento de uma percepção realista, especialmente na área dos fenômenos sociopsicológicos. Proteger uma mente dos efeitos da propaganda paralógica, assim como manter uma personalidade protegida da influência de paramoralismos e de outras técnicas já descritas, aguça os processos de pensamento controlado e a habilidade de discernir esses fenômenos. Tal treinamento é também um tipo especial de universidade do homem comum. Durante esse tempo, a sociedade encontra fontes históricas na busca pelas causas antigas do seu infortúnio e por meios de melhorar seu destino no futuro. As mentes científicas e sociais analisam trabalhosamente a história nacional em busca da interpretação dos fatos que poderiam ser profundos do ponto de vista do realismo psicológico e moral. Nós, de forma sóbria, discernimos o que aconteceu anos e séculos atrás, percebendo os erros das gerações anteriores e os resultados da intolerância ou de tomadas de decisão emocionalmente sobrecarregadas. Essa análise importante das visões de mundo individual, social e histórica, na busca pelo sentido da vida e da história, é um produto de épocas infelizes e auxiliará no caminho de volta aos tempos felizes. Outro objeto de consideração nos apareceu: problemas morais aplicáveis à vida individual, bem como à história e à política. A mente inicia uma busca cada vez mais profunda nessa área, atingindo um entendimento cada vez mais sutil do assunto, porque é precisamente nesse mundo que as simplificações exageradas se mostraram insatisfatórias. Um entendimento das outras pessoas,
incluindo aquelas que cometem erros e crimes, aparece na forma de solução de problemas que foi subestimado anteriormente. O perdão é somente um passo além do entendimento. Como Madame de Staël escreveu, tolte compreendere, que este tolte pardoner. Referência 78. Entender tudo é perdoar tudo. Anne-Louise Germaine Necker, Baronesa de Staël-Osten, Paris, 22 de abril de 1766 a 14 de julho de 1817, mais conhecida como Madame de Staël, foi uma romancista e ensaísta francesa que incorporou como poucas mulheres o espírito do iluminismo francês. Nota do tradutor. A religião de uma sociedade é afetada por transformações análogas. A proporção de pessoas que mantém a crença religiosa não é significantemente afetada, particularmente em países nos quais a patocracia foi imposta. Ocorre, no entanto, uma modificação dos conteúdos e da qualidade de tais crenças, de tal forma que a religião, com o tempo, se torna mais atrativa para as pessoas educadas de forma indiferente à fé. A velha religião, dominada pela tradição, por rituais e pela falta de sinceridade, agora se vê transformada em fé, condicionada por estudos necessários e convicções que determinam os critérios de comportamento. Qualquer pessoa que lê o Evangelho durante esses tempos encontra algo que é difícil para os outros cristãos entenderem. É tão real a similaridade entre as relações sociais do governo da Roma pagã antiga e essas sob a patocracia ateísta, que o leitor imagina as situações descritas mais facilmente e percebe a realidade das ocorrências de forma mais vívida. Tal leitura também fornece encorajamento e conselhos que ele pode utilizar nessas situações. Assim, durante tempos brutais de confrontação com o mal, as capacidades humanas de discriminar os fenômenos se tornam sutis, a percepção e a sensibilidade moral se desenvolvem. As faculdades críticas algumas vezes beiram o cinismo. Uma vez, eu entrei em um bonde que subia uma montanha, o qual estava cheio de estudantes de colegial e universitários. Durante a viagem a música enchia o veículo e as colinas no entorno. Velhos sons de antes da guerra, com poemas de Lismian, tanto frívolos como espirituosos, nosso ancestral Noé foi um homem corajoso, e outros. O texto, contudo, havia sido corrigido com humor e talento literário, eliminando qualquer coisa que irritasse esses jovens crescidos durante os tempos difíceis. Esse foi um resultado não intencional. Referência 79. Bolesław Lesmian, nascido Bolesław Lesman, 1878 a 1937, foi um poeta e artista polonês e membro da Academia Polonesa de Literatura. Ele foi um dos mais influentes poetas do início do século XX, na Polônia. Nota do tradutor. Como resultado de todas essas transformações, incluindo a degotização do pensamento e atitude conectadas a elas, a sociedade se torna capaz de uma criatividade mental que vai além das condições normais. Esse esforço pode ser útil em qualquer área cultural, técnica ou econômica, se as autoridades não se opuserem e não as reprimirem por se sentirem ameaçadas por essa atividade. O gênio humano não nasce da prosperidade preguiçosa e no meio de uma camaradagem gentil, mas ao contrário, está em confronto contínuo com a realidade recalcitrante que é diferente da imaginação humana comum. Sob tais condições, abordagens teóricas de larga escala são descobertas como tendo valor existencial prático. O velho sistema de pensamento que permanece em uso nos países livres começa a parecer retrógrado, ingênuo, e destituído do sentimento de valores. Se as nações que chegaram a esse estado estivessem para recuperar sua liberdade, muitas realizações valiosas do pensamento humano amadureceriam dentro de um curto espaço de tempo. Nenhum medo excessivo estaria em pauta a respeito da capacidade desta nação de elaborar um sistema socioeconômico viável. Pelo contrário, a ausência de grupos de pressão egoístas, a natureza conciliatória de uma sociedade que tem anos de experiência amarga atrás de si, e os processos de pensamento penetrantes e moralmente profundos permitiriam que o caminho de volta fosse encontrado de forma relativamente rápida. Perigos e dificuldades viriam, ao contrário, de pressões externas da parte das nações que não entendem adequadamente as condições em tal país. Mas, infelizmente, a patocracia não pode ser receitada como um remédio amargo. A geração mais velha, que cresceu em um país de homens normais,
geralmente reage desenvolvendo as habilidades acima mencionadas, ou seja, pelo enriquecimento. A geração mais nova, contudo, foi educada sob o domínio patocrático e assim sucumbe a um maior empobrecimento da visão de mundo, ao enrijecimento reflexivo da personalidade e à dominação pelas estruturas habituais, aqueles resultados típicos da operação das personalidades patológicas. A propaganda paralógica e sua doutrinação correspondente são conscientemente rejeitadas. No entanto, esse processo demanda tempo e esforço que poderiam ser melhor utilizados para a percepção ativa de conteúdos valiosos. Estes últimos podem ser acessíveis somente com dificuldade, devido tanto às limitações como aos problemas de percepção. É aí que surge o sentimento de um certo vazio que é difícil de preencher. Apesar da boa vontade humana, certos paralogismos e paramoralismos, assim como o materialismo cognitivo, ficam ancorados e persistem nos cérebros. A mente humana não é capaz de refutar cada uma das falsidades que lhe foram sugeridas. A vida emocional das pessoas que crescerem dentro dessas realidades psicológicas deficientes é também repleta de dificuldades. Apesar da razão crítica, uma certa saturação da personalidade de um jovem com material psicológico patológico é inevitável, assim como são um grau de primitivismo e a rigidez de sentimentos. Os esforços constantes para controlar as emoções, assim como para evitar alguma reação tempestuosa que provoque a repressão por parte de um regime vingativo e retentor, faz com que os sentimentos sejam reprimidos para um papel de algo menos problemático, algo que não deve ter uma saída natural. As reações emocionais suprimidas surgem posteriormente, quando a pessoa permite que elas sejam expressadas. Elas então chegam atrasadas e de forma inadequada ao contexto da situação. Preocupações com o futuro despertam o egotismo entre as pessoas assim adaptadas à vida em uma estrutura social patológica. A neurose é uma resposta natural da natureza humana se uma pessoa normal é subordinada à dominação por pessoas patológicas. O mesmo se aplica à subordinação de uma sociedade de seus membros a um sistema patológico de autoridade. Em um estado patocrático, cada pessoa com uma natureza normal exibe assim um certo estado neurótico crônico, controlado pelos esforços da razão. A intensidade desses estados varia entre indivíduos, dependendo das diferentes circunstâncias, usualmente mais graves na proporção direta à inteligência do indivíduo. A psicoterapia para tais pessoas somente é possível e efetiva se pudermos contar com a familiaridade adequada com as causas desses estados. Os psicólogos educados no Ocidente se mostraram completamente não práticos com relação a esses pacientes. Um psicólogo trabalhando nesse país deve desenvolver técnicas operacionais especiais desconhecidas e até mesmo insondáveis para os especialistas que atuam no mundo livre. Elas têm o objetivo de liberar parcialmente a voz do instinto e do sentimento de seu supercontrole anormal e de redescobrir a voz interior da sabedoria natural. Mas isso deve ser feito de tal forma que evite expor o paciente a resultados infelizes de liberdade excessiva de reação nas condições sob as quais ele é obrigado a viver. Um psicólogo deve operar cuidadosamente, com a ajuda de alusões, porque ele pode raramente informar o paciente, de forma clara, sobre a natureza patológica do sistema. Contudo, mesmo sob essas condições, nós podemos atingir uma grande experiência de liberdade, processos de pensamento mais apropriados e melhor capacidade de tomada de decisões. Como resultado de tudo isso, o paciente se comporta ulteriormente com grande cuidado, e sente-se mais seguro. Se as estações de rádio do Ocidente, desimpedidas pelos temores dos psicólogos do outro lado, abandonassem a simples contrapropaganda em favor de uma técnica psicoterapêutica similar, elas poderiam contribuir poderosamente para o futuro de países ainda hoje sob o domínio patocrático. Até o final desse livro eu devo tentar persuadir o leitor de que os assuntos psicológicos são tão importantes para o futuro quanto a grande política ou as armas poderosas. Compreender essas pessoas normais fadadas a viver sob um governo patocrático, sejam elas expoentes ou medianas, sua natureza humana e suas reações a essa realidade basicamente deficiente, seus sonhos, seus métodos de compreensão dessa realidade, incluindo todas as dificuldades ao longo do caminho, e as suas necessidades de adaptação e resistência, incluindo os efeitos colaterais,
É uma precondição sine qua non para o aprendizado do comportamento que efetivamente os auxiliaria em seus esforços para alcançar um sistema do homem normal. Seria psicologicamente impossível para um político de um país livre incorporar o conhecimento prático que tais pessoas adquirem no decorrer dos anos de experiência cotidiana. Esse conhecimento não pode ser transmitido. Nenhum esforço jornalístico ou literário jamais alcançará qualquer coisa nessa área. Contudo, uma ciência análoga formulada em linguagem natural objetiva pode ser comunicada em ambas as direções. Ela pode ser assimilada pelas pessoas que não tiveram tais experiências específicas e pode também ser transmitida de volta para o lugar onde existe tanto uma grande necessidade dessa ciência como mentes já preparadas para recebê-la. Tal ciência poderia realmente agir sobre suas personalidades surradas quase do mesmo modo que o melhor dos remédios. A mera consciência de que se está sujeito à influência de um deficiente mental é ela mesma uma parte crucial do tratamento. Quem quer que seja que queira manter a liberdade de seu país e do mundo já amedrontado por esse fenômeno patológico macrosocial, quem quer que queira curar este nosso planeta doente, não deve somente entender a natureza dessa grande doença, mas deve também estar consciente dos poderes de cura potencialmente regenerativos. Cada país dentro da abrangência desse fenômeno macrosocial contém uma grande maioria de pessoas normais vivendo e sofrendo ali dentro, que nunca aceitarão a patocracia. O protesto delas contra a patocracia vem das profundezas de suas almas e de sua natureza humana conforme condicionada pelas propriedades transmitidas por meio da herança biológica. As formas desse protesto e as ideologias pelas quais elas gostariam de realizar seus desejos naturais podem, no entanto, ter mudado. A ideologia ou a estrutura social através da qual eles gostariam de recuperar seu direito humano de viver em um sistema do homem normal é, contudo, de importância secundária para essas pessoas. É claro que existem diferenças de opinião nessa área, mas elas não são do tipo que levaria a um conflito violento entre pessoas que enxergam diante de si um objetivo digno de sacrifício. Aqueles cujas atitudes são mais penetrantes e ponderadas veem a ideologia original como ela era antes da caricatura produzida pelo processo de polarização, como a base mais prática para alcançar os desejos da sociedade. Certas modificações dotariam essa ideologia com uma forma mais madura, mais em contato com as demandas dos tempos presentes. Ela poderia, então, servir como fundamento para um processo de evolução, ou melhor, de transformação em um sistema socioeconômico capaz de um funcionamento adequado. As convicções do autor são um tanto quanto diferentes. Sérias dificuldades poderiam ser causadas por pressões externas focadas na introdução de um sistema econômico que perdeu suas raízes historicamente condicionadas em tal país. As pessoas que tiveram que viver muito tempo no mundo estranho dessa divergência são assim difíceis de serem compreendidas por alguém que teve a sorte de ter esse destino evitado. Vamos nos abster de impor sobre elas imaginações que só fazem sentido dentro dos governos do homem normal. Não vamos classificá-las em quaisquer doutrinas políticas, as quais são frequentemente bem diferentes da realidade que elas estão familiarizadas. Vamos dar as boas-vindas a elas, com sentimento de solidariedade humana, respeito recíproco e uma grande confiança em sua razão e em sua natureza humana normal.